Seu nome era Pablo Escobar. E o império da cocaína que ele comandou abasteceu um estilo de vida mais que extravagante. Este império incluiu até um zoológico particular. Quando Escobar finalmente foi capturado e morto, os animais desse zoológico escaparam e foram para o interior da região, incluindo um dos animais mais perigosos do mundo, o hipopótamo. Poderiam estes mamíferos africanos sobreviver nas selvas da América do Sul? Ou estariam eles fadados a morrer num fogo cruzado como seu antigo dono, o Lorde das Drogas? Os hipopótamos da cocaína são o tema do episódio de hoje. Invasores hipopótamos da cocaína. Humberto Jaramillo está na caça de um animal invasor. Carregando nada além de um facão, ele sai em patrulha em busca de uma criatura mais perigosa do que um leão ou um urso pardo. O trabalho de Humberto é acompanhar o deslocamento de animais para que outros não sejam feridos. A tarefa se estende noite adentro, período em que o perigo é ainda maior. Nessa busca, além de Humberto, está o especialista em saúde animal Carlos Valderrama. Vamos nos aproximar do lago que fica logo ali. Vamos ver se ele está ali. Observe aqui. Está vendo? Tem alguma coisa se movendo na água. Quieto, quieto. Eles encontram seu alvo. Hipopótamos africanos nas águas da América do Sul. Lá está. A possibilidade de perigo é tão grande que Carlos e outros monitoram os hipopótamos constantemente. Não temos animais como hipopótamos na Colômbia, então as pessoas não fazem ideia do quanto eles podem ser perigosos. A qualquer momento, uma pessoa pode ser seriamente ferida ou morta por um deles. Eles estão aqui apenas por causa do capricho de um traficante. A história de como esses hipopótamos vieram para a América do Sul começa com um dos mais famosos criminosos de todos os tempos, Pablo Escobar. Surgindo do submundo do crime, ele se tornou o chefe do cartel das drogas de Medellín e, em seu auge, ele afirmou controlar 80% de todo o fornecimento de cocaína à Colômbia. Segundo a revista Forbes, ele era um dos homens mais ricos do mundo, mas o sucesso dele nasceu da violência. Pablo Escobar era um criminoso realmente muito mau, era perigoso, um assassino. E não apenas assassino, ele era um torturador também, era um ser humano sádico. No decorrer dos anos 80, Escobar se tornou mais poderoso, o que o levou a gastar mais. Ele construiu para si a Hacienda, nos arredores de Medellín, um lugar muito além das mais selvagens fantasias de um bilionário. O Palácio Tropical, conhecido como Hacienda Nápoles, tinha de tudo, incluindo uma versão do Jurassic Park. Ele construiu até um zoológico. Pablo era fascinado por animais selvagens e começou então a importar animais exóticos para transformar a hacienda em seu zoológico particular. Para exibir suas habilidades como traficante, Escobar lotou o zoológico de criaturas exóticas. Não se sabe ao certo de onde vieram os animais.
Nenhum zoológico nem reserva de caça assumiram serem parceiros de Escobar. El Chino foi o fotógrafo pessoal de Escobar durante os dias de glória do Lorde das Drogas. Ele se lembra dos animais e do amor do chefe pelo zoológico. Pablo, como quase todo mundo, tinha um fascínio especial pelos grandes animais do continente africano. Ele me pediu para ir à hacienda para fotografar os animais para alguns catálogos e livretos e também para formar um arquivo fotográfico de tudo. Quando Pablo trouxe o primeiro carregamento de animais, a princípio, ele quis fazer aquilo legalmente, mas quando percebeu a burocracia envolvida, vendo que não poderia fazer as coisas da maneira certa, ele fez da maneira errada. Carlos Valderrama se lembra de ter ido à hacienda quando era menino. Quando Pablo ainda estava vivo, ele abriu a Hacienda Nápoles ao público e todo mundo pôde entrar. Eu estive lá quando era pequeno, com minha família. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos, pelo que me lembro. Foi fantástico ver todos aqueles animais exóticos andando livremente. A gente podia ficar no carro olhando. As pessoas entravam na hacienda de graça. Escobar estava aproveitando os frutos de seu reinado de drogas. E o governo colombiano acabou pedindo a ajuda dos Estados Unidos para ajudar a caçá-lo. Pablo bombardeou um avião da Avian Airlines e ele caiu. A queda do avião matou todos a bordo, incluindo cidadãos americanos. 2 governos agora declaram Escobar como alvo. A caçada humana tem início e o Lorde das Drogas se esconde, o que significa que ele não pode mais ir à sua hacienda e ver seus amados animais. Na verdade, quando Pablo já estava escondido, quando a vida ficou difícil e ele não pôde mais visitar a hacienda com tanta frequência, ele me mandou fotografar os animais do zoológico e começou a levar as fotos onde quer que fosse. Em sua fuga, Escobar tentou ficar à frente das autoridades. Havia unidades tanto no ar quanto em terra. Algumas delas americanas, outras colombianas, que conseguiram se concentrar em Pablo. Escobar se escondeu em Medellín achando que estaria seguro, mas a polícia fechou o cerco. Eles cercaram a casa, houve tiroteio. Pablo tentou escapar fugindo pelo telhado, mas foi baleado e morreu. O poderoso império caiu e com ele todos os luxos e paixões do Lorde das Drogas começaram a ruir, incluindo seu amado zoológico. Depois que Pablo Escobar foi morto, ficou muito difícil para o governo manter a propriedade como ela era. Era caro demais. Hoje, a joia da coroa do ex-Lorde das Drogas é um parque e um museu. Ela cedeu a quase 20 anos de negligência. Mas um animal floresce aqui entre a decadência. Eu trabalho há muito tempo aqui na Colômbia como veterinário e nunca esperei ter que lidar com hipopótamos. Basicamente, o que temos aqui são os 4 dedos de um desses animais. E este é dos grandes. É um animal jovem, 8 filhotes por ano. A cada ano, são 8 novos filhotes. Carlos rastreia os hipopótamos com Carlos Palácio e consegue uma atualização sobre os animais. Nós temos uma população de 3 fêmeas e um macho. Dos hipopótamos que Pablo Escobar trouxe, havia 3 fêmeas e um macho. O macho morreu, mas as fêmeas ainda estão aqui.
Os 4 animais originais, conhecidos como os hipopótamos da cocaína, se tornaram 32, e em mais 10 anos esse número poderá chegar a 100. À medida que seus números aumentam, o mesmo acontece com o perigo que representam, pois os animais estão invadindo os vilarejos e o interior. O que facilitou tanto a explosão desses animais é o fato de as águas da Colômbia se parecerem muito com seu habitat natural na África. O rio Madalena se move devagar e tem muitos locais rasos, excelentes para hipopótamos. Um pequeno lago atrás da hacienda é o esconderijo ideal para os animais, e isso é um problema. Na África, a população de hipopótamos é controlada basicamente pela seca. E devido à falta de recursos como alimentos e água, cria-se uma predisposição para que os animais sofram de algum tipo de doença. Na Colômbia, já que é um país tropical, não temos esse tipo de problema. Temos comida e água disponível o ano todo. Então, seus mecanismos de controle não estão disponíveis aqui. E assim, sua população não para de crescer livremente. O problema com os hipopótamos é que sua aparência esconde um animal, na verdade, rápido e perigoso. Pesando até 3 toneladas, eles podem chegar de 3 a 4 metros de comprimento e correr cerca de 50 km por hora em pequenas distâncias. Sua característica mais distinta é a boca e os dentes gigantes, que podem chegar a 70 centímetros. O especialista em captura de animais africanos, J.J. Van Altena, sabe bem o quanto os hipopótamos podem ser enganosos. Todo mundo acha que os hipopótamos são só animais vagarosos, grandes, entroncados e pacíficos que vivem nos rios e não incomodam. Mas eles são animais inacreditavelmente fortes. O animal que mata mais de 100 pessoas por ano na África agora está solta na América do Sul e seus números estão aumentando. Embora os hipopótamos da cocaína não sejam nativos da Colômbia, eles se sentem em casa neste país, vivendo da mesma maneira que seus parentes africanos, a 11 mil quilômetros de distância. Em todo o continente africano, os números de hipopótamos são de 150 mil espalhados em cerca de 38 países, o que os deixa na situação de vulneráveis, ou seja, a um passo de ameaçados de extinção. Hipopótamos fazem suas casas nas margens dos rios e lagos da África, mas podem sair da água e viajar 10 quilômetros para procurar sua principal fonte de alimentação, capim. Eles também são ferozmente territoriais e propensos a lutar quando intrusos invadem seu território, que é o motivo pelo qual eles matam mais pessoas na África do que qualquer outro animal. Em raras ocasiões, hipopótamos demais podem habitar uma área, tornando-a perigosa para eles e pessoas. Já que, neste caso, as brigas entre os animais aumentam. Quando isso acontece na África, especialistas em recolocação são chamados. Precisamos de um especialista. Como na Colômbia, partes do Zâmbia têm seus próprios problemas com hipopótamos. Peter Fisher, gerente de uma reserva de caça, veio com sua equipe ao Parque Nacional de Kafue para tentar tirar hipopótamos de uma área superlotada. Vamos daquele lado. É um pouco mais à frente. Vamos. Peter explora o local de captura desses animais com J.J. Van Altena nas margens do rio. Pronto. Ali. Aquele é do tamanho certo. Aquele bem ali. Veja. Rachel McRobb também faz parte da equipe. Ela sabe dos perigos de se trabalhar com hipopótamos. As pessoas não querem ir a áreas verdes nem em locais perto de rios onde haja muitos hipopótamos, porque é perigoso. Se elas tiverem que enfrentar um hipopótamo 9 entre 10 vezes, isso vai acabar em morte. Se nós o distrairmos e o atirador for por trás, talvez ele consiga acertá-lo no pescoço.
Eles saíram da água para nos espiar. Que beleza. Aquele acabou de levantar. É exatamente do tamanho que queremos. Decidindo por uma captura no rio, a equipe estende uma rede de um lado a outro da água, tentando encurralar os animais para depois poder acertar um deles com um dardo. Não está dando certo. O hipopótamo não está cooperando e submerge. A equipe termina o dia se reunindo com um novo plano e deixando esses hipopótamos em sua residência aquática. Na África ou na Colômbia, a água doce é a fonte de sobrevivência de um hipopótamo. Mas a água doce é também o local onde os humanos se reúnem, tornando o conflito inevitável. Temos muita sorte que não tenha acontecido nenhum incidente com as pessoas ou animais nas áreas ao redor. Na hacienda, o medo permanece. Não de Escobar, mas dos 32 hipopótamos que vivem nas águas em uma propriedade de 3.000 hectares. Carlos Valderrama dirige 6 horas de Bogotá à Hacienda Nápoles para observar os animais. A maioria deles pode ser encontrada em um corpo de água protegido perto da hacienda. Tudo isso é o Lago dos Hipopótamos. É aqui que fica a maioria da população. Eles são encontrados aqui todos os dias. Só vão embora para pastar e depois voltam para o lago. Os turistas podem vir até a Hacienda Nápoles para dar uma olhada neles. O que antes era a fortaleza de um dos criminosos mais perigosos do mundo, agora é uma atração turística para famílias. O parque construiu plataformas para permitir que as pessoas vejam os hipopótamos com segurança. Para tentar manter os animais dentro dos confins do Lago dos Hipopótamos e evitar que eles saiam do parque, Carlos Valderrama e sua equipe saem para alimentá-los todos os dias. A comida deles é basicamente cana-de-açúcar com capim e eles comem 2 vezes ao dia. Cenouras e outras raízes são adicionadas para completar a mistura. Essa alimentação suplementar equilibra a dieta dos hipopótamos. Mas eles fazem isso por outra razão também. Alimentar os hipopótamos os mantém por perto e diminui as possibilidades de um contato com outras pessoas além dos empregados da reserva. Para garantir que a última porção de comida seja entregue rapidamente, eles fazem a distribuição a cavalo. Ao todo, os mantenedores do zoológico distribuem mais de 400 quilos de comida todos os dias. Antes de os hipopótamos chegarem, as pessoas que moravam nas margens do Rio Madalena viviam sem pensar muito em perigo. As águas calmas e a falta de predadores mortais mantinham o local seguro. Agora não é mais assim. À medida que os hipopótamos crescem, sua natureza territorial cresce com eles. O que significa que os machos mais velhos e dominantes expulsarão os machos mais jovens do grupo, forçando-os a chegarem mais perto das pessoas. Vamos começar a ter problemas. Os machos alfa vão começar a brigar com os machos mais velhos, que vão ser expulsos. E se estiverem confinados, não poderão viver em qualquer lugar e vão então começar a matar uns aos outros.
Provavelmente, uma das questões mais difíceis que temos neste momento é como vamos controlar a população. Nós temos várias opções, mas temos limitações de recursos. Uma cerca de arame farpado isola os hipopótamos, mas este é um gesto vazio que passou a ser incapaz de contê-los, assim como uma peneira que é incapaz de conter água. Foi criada uma cerca para mantê-los do lado de fora, mas é preciso uma cerca muito boa para isso. Mas uma cerca feita à mão não é páreo para um animal de 3 toneladas. E como é praticamente impossível confinar hipopótamos na hacienda, o risco de um contato com humanos e de ataques aumenta. Durante quase 2 décadas desde que Escobar foi morto, houve somente uma morte causada por hipopótamos. Mas isso não quer dizer que não vá ocorrer outras. Mais conflitos ocorrerão quando pescadores e suas canoas entrarem em áreas onde há machos mais agressivos. Os maiores problemas acontecem quando os pescadores entram na água onde os hipopótamos são mais agressivos. Estes animais são mais territoriais na água do que em terra. Os animais que estão escapando do lago cercado, para eles, agora estão em conflito direto com aqueles que pescam no rio para sobreviver. Andrés Sánchez trabalha nessas águas como seu pai fez antes dele. Mas Andrés está preocupado com algo que seu pai nunca imaginou. Carlos Valderrama vai com Andrés para o local onde os pescadores viram seu primeiro hipopótamo. Ele está me dizendo que aquela foi a primeira vez que ele viu o animal. Ele sabia que tinha um hipopótamo por perto, mas aquela foi a primeira vez que ele viu um. E foi uma situação muito assustadora para ele. Naquele dia, Andrés e um amigo encontraram um bom lugar para jogar suas redes. Eles começaram a vasculhar as águas, mas ficaram perplexos com o que aconteceu depois. A primeira vez que vi o animal, fiquei com muito medo. Remando até a praia, Andrés e seu parceiro escapam para a margem do rio. Ele é muito rápido na água. Ele tem a vantagem. Nós não somos nada para um animal como esse. O hipopótamo ficou na área e eles ficaram com medo de voltar ao barco. Só na manhã seguinte, Andrés sentiu que era seguro ir para casa. A única razão pela qual eu já vi um hipopótamo atacar uma pessoa é quando eles ficam confinados, quando se sentem ameaçados e quando se sentem encurralados. Hipopótamos, como qualquer outro animal desse planeta, não causam conflitos de propósito. Só o fazem quando normalmente há algum tipo de pressão, quando se sentem encurralados. A história de Andrés terminou como um aviso. Mas na África, a ameaça que estes animais representam geralmente tem um custo maior, seja a pessoa um pescador ou um turista. Javier Franco, sua esposa Patrícia e seus 2 filhos estavam fazendo um safari e foram fazer um passeio de canoa no rio Zambezi. Saímos logo de manhã cedo e começamos a descer o rio. Começamos a atravessar as correntes. Estava bem divertido. As crianças estavam muito felizes. Num instante, tudo mudou. E de repente, os guias começaram a gritar: "Tem um hipopótamo! Vão embora, tem um hipopótamo ali!"
Em uma questão de segundos, sentimos o animal batendo em nossa canoa. Assim que eu caí na água, percebi que o animal tinha agarrado minha perna e estava me puxando para baixo d'água. Foi um momento de uma dor excruciante. Naquele momento, achei que fosse me afogar. E, de repente, ele abriu a boca e me soltou. Eu estava me afastando do animal quando percebi que meu pé estava pendurado. Estava pendurado na minha perna. Percebi que tinha sangue nele e meu primeiro instinto foi tentar nadar para a praia. Eu ficava dizendo, precisamos continuar nadando. Precisamos sair daqui o mais depressa possível. Outro turista acabou trazendo-os para a praia. A primeira coisa que ele fez foi tentar encontrar algo que estancasse aquele sangue. O osso estava exposto, a imagem era terrível. No final, Javier e sua família foram salvos, mas os médicos não conseguiram salvar a parte inferior da perna dele. Até agora não sei por que o hipopótamo me soltou. Eu não acho que tenha sido culpa de ninguém, nem nossa, nem do animal. Acho que quando você faz uma atividade dessas, como fazer essas excursões para reservas de vida animal, você está exposto aos riscos que ela acarreta. Os animais têm seus instintos e são imprevisíveis. Embora hipopótamos sejam imprevisíveis, o que aconteceu a seguir na América do Sul foi surpreendente. Os hipopótamos da Colômbia não apresentam um perigo apenas aos humanos. Há histórias chocantes de hipopótamos matando outros animais na área. Na fazenda de criação de gado Las Mercedes, há relatos de hipopótamos adultos que mataram bezerros que estavam vagando no território deles. Sabemos que em Puerto Berrío eles atacaram um bezerro, o que é estranho, mas felizmente isso não acontece com muita frequência. Julian Vasquez vive perto dos hipopótamos e tem visto seu poder de destruição. Os hipopótamos mataram aqueles bezerros. Eu fiquei chocado em ver aqueles animais feitos em pedaços. Aí eu pergunto, e se um dia eles chegarem até a minha casa? O que eles vão fazer com meus filhos? Este animal é realmente muito agressivo. Hipopótamos raramente atacam vacas na África. As histórias desse tipo de ataque podem ser apenas histórias. Muitas pessoas querem ver os hipopótamos mortos. Histórias de hipopótamos matando o gado criaram um ponto decisivo: matar ou ser morto. Mas pode haver outra opção para evitar essa tragédia: a recolocação. Nem todos os hipopótamos de Escobar permanecem na hacienda. A um grande custo, 2 deles foram transferidos para o zoológico de Medellín, onde são populares entre os visitantes. Mas isso levanta uma questão entre os locais. Por que não capturar mais hipopótamos e levá-los para outros zoológicos da região? O problema é dinheiro. É muito difícil manter um hipopótamo e é muito caro transportá-los. Se não fosse isso, já teríamos encontrado um local para colocar esses animais fora da Hacienda Nápoles. É praticamente impossível encontrar novos lares para os hipopótamos na Colômbia com tão pouco dinheiro e pouca força de trabalho disponíveis. Como vimos, mesmo em seu lar natal africano, transportar esses animais de um lugar a outro é quase sempre uma proposta difícil.
Peter Fisher e a equipe de recolocação da vida animal no Zâmbia estão tentando um plano de captura de hipopótamos mais elaborado. Depois de falhar na captura no rio, eles optam por atirar dardos de um helicóptero. Os especialistas idealizam a operação em dimensão total: 16 pessoas, 5 caminhões, 2 tratores e um guindaste para tentar mover apenas 8 animais. Não há equipe como esta na América do Sul para recolocar os hipopótamos da cocaína. Temos que ter caminhões, tratores, veículos, pessoas, equipamento, tudo no mesmo lugar e ainda por cima, cruzar a vegetação, pontes e todo tipo de coisa. Seria muito bom se o governo fizesse estradas. Isso, bom trabalho. Com o trabalho de preparação feito, o helicóptero decola e a busca pelos animais começa. Já estamos vendo. Encontramos os animais. Na lista. Para conseguir penetrar na grossa pele dos hipopótamos, eles usarão dardos tranquilizantes de 8 centímetros. Alvo avistado. Rachel McRobb está acompanhando a equipe de captura em terra. Vamos esperar mais 5 minutos ou até obtermos instruções do helicóptero e depois vamos fazer nosso movimento. Muito bem, estamos prontos. A operação está em andamento. Como ninguém sabe ao certo por quanto tempo o animal irá dormir, o momento pode se tornar traiçoeiro num piscar de olhos. Cuidado agora. Cuidado. Saiam de perto. Quando grogue e confuso, o animal é imprevisível e perigoso. Vamos dar um tempo para ele voltar a si. A equipe está no limite. Calma agora, ele vai cair. Calma. Eu não acho que uma dose foi suficiente para ele. Vamos ter que dar mais. Do contrário, essa operação não será segura. Para movê-lo com guindaste e colocá-lo na jaula, precisamos que o animal esteja totalmente inconsciente. Uma equipe chega com a rede e finalmente encontra o animal sob controle. Cuidado agora. Mantenha esta toalha em cima dos olhos dele. Pode colocar a etiqueta. Estatísticas vitais são tiradas e agora vem a parte mais difícil: recolocar esse animal de 3 toneladas em seu novo lar. Vamos lá, vamos lá. Este é nosso maior desafio: tirá-los da água, colocá-los num transporte e depois num caminhão para translocação. Muito bem, no 3. 1, 2, 3. Apesar de anos de experiência e uma equipe enorme, Peter e seus homens conseguem capturar apenas 2 dos 8 animais que estavam procurando. Mesmo se a Colômbia tivesse os recursos que há em Zâmbia, ainda haveria uma diferença fundamental enorme entre os 2 continentes. Aqui na África há outros locais para onde os hipopótamos podem ser levados. Mas na América do Sul, o único local para onde eles podem ir são zoológicos. E simplesmente não há zoológicos suficientes, o que significa que há métodos mais controversos de controle sendo usados. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Costa, é uma das autoridades responsáveis por decidir o que vai acontecer com os hipopótamos da cocaína. Em 2006, 3 desses hipopótamos foram vistos vagando fora da área cercada. Eles se tornaram um problema. E em 2006 recebemos algumas reclamações sobre alguns hipopótamos da hacienda rondando fora das áreas cercadas. Após anos de tentativas mal sucedidas de tentar conter ou recolocar hipopótamos, o governo, trabalhando com autoridades locais, decidiu matar alguns hipopótamos que rondavam livres nas margens do rio Madalena. A questão se tornou um perigo imediato a uma grande comunidade de pescadores aqui. E por isso os animais se tornaram um perigo real. Não podemos então esperar mais.
Muitas pessoas me perguntaram por que vocês não capturaram os hipopótamos, por que não os sedaram e tentaram recapturá-los. Mas levá-los de volta à Hacienda Anápolis não era uma solução porque eles já tinham sido expulsos do grupo. Em 2009, quando a decisão de recolher os hipopótamos foi tomada, Carlos Valderrama contatou um caçador experiente, Federico, para conduzir a caçada. Este descendente de alemães nascido na Colômbia sabia do perigo que os hipopótamos poderiam representar. Fui chamado para caçar aqueles animais devido à minha especialidade nessa área. Esses hipopótamos não são brinquedos. A verdade é que eles são animais perigosos que matam pessoas. Eles armam um plano. Os 3 hipopótamos que estavam fora da hacienda seriam mortos. Quase 20 anos antes, Pablo Escobar foi caçado e morto numa chuva de balas. E agora seus hipopótamos estão prestes a ter o mesmo destino. O caçador Federico saiu de Bogotá para rastrear e matar os animais. Estreitando seu alvo para o trio de hipopótamos que havia saído do lago, eles decidem matar o grande macho primeiro. Chegamos de manhã cedo e fomos ao local que fica no meio da bacia do Rio Madalena, onde encontramos trilhas antigas e colocamos punhados de repolho para atrair os animais. Nós sabíamos que aqueles hipopótamos não gostavam de ficar perto de cavalos. Por isso, usamos um cavalo para forçá-lo a sair da água. A estratégia funcionou e o hipopótamo mordeu a isca. O animal saiu da água, mas quando ele nos viu, começou a vir em nossa direção. Então, eu tive que tomar uma atitude rápida, que foi a de atirar antes que ele se aproximasse demais. E um tiro foi suficiente para matá-lo quase que instantaneamente. Logo depois da ação, a equipe conduz uma necrópsia completa do animal. Parecia que este hipopótamo também tinha sido alvo de muitos moradores locais. Encontramos várias balas calibre 22 na cabeça, o que indicava que este animal já havia sido alvo de moradores locais antes. O que não sabemos é se ele foi atingido porque estava atacando alguém ou se alguém simplesmente achou que ele deveria ser morto. O post-mortem revelou algo mais. Eles podem carregar algumas doenças preocupantes para a saúde humana e para a nossa fauna local. Descobrimos que estes animais estiveram expostos à leptospirose. A leptospirose é uma doença mortal e, se não for tratada, pode causar falência renal e meningite em humanos. As evidências mostraram que o animal precisava ser morto. Os antigos ferimentos à bala indicaram que ele esteve em contato com humanos. O fato de que ele estava carregando uma doença mortal acabou confirmando que a decisão de matá-lo foi acertada. Mas quando a notícia da morte do animal se torna pública e uma infeliz fotografia cai na internet, surge um furor público. Acho que a foto de soldados em torno do animal morto com um aspecto de vitória que saiu na internet não ajudou em nada. Mesmo que não tenham sido eles os caçadores, foi feito por um caçador profissional. A foto reuniu então o público em defesa dos hipopótamos da cocaína. A reação na Colômbia foi enorme. Estava em todos os noticiários, na imprensa. Houve muitas críticas. Não esperávamos aquele tipo de reação em defesa aos hipopótamos. Acho que muita gente entendeu errado. Eles não sabiam o que estava acontecendo na realidade e foi por isso que reagiram daquele jeito. Não houve mais caçadas.
Os 2 outros hipopótamos marcados para morrer que saíram da hacienda nunca mais foram vistos. Devem ter sido mortos por moradores locais ou talvez eles tenham subido o rio e se estabelecido em outro local de prováveis perigosos confrontos entre humanos e hipopótamos. Hoje, a questão do que fazer com os hipopótamos da cocaína continua sem resposta. Seus números chegaram a 32 animais com o nascimento recente de 2 filhotes. Eles até ganharam nomes: Ruaco e Matilda. Na verdade, o nome Matilda não foi muito adequado. Eles acharam que fosse uma fêmea e deram o nome de Matilda. Mas depois de verificarem, descobriram que era um macho. Pode parecer perigoso criar hipopótamos para que vivam em paz perto de pessoas, mas na verdade isso pode salvar vidas na Colômbia. Se esses animais altamente territoriais aceitarem pessoas em seu habitat, eles não as verão como ameaças e certamente não as atacarão. Estes 2 foram separados do grupo e é a nossa maneira de controlar a população. Estamos tentando fazê-los se acostumarem às pessoas e estamos até dando mamadeiras para eles. Uma alimentação assim também facilita a verificação da saúde dos animais. Eles vão passar por um check-up regular hoje. É muito importante para que os dentes nasçam saudáveis. Se os dentes nascerem como devem, isso é um sinal de que há minerais suficientes na dieta. É muito importante verificar as patas, verificar se existem malformações nelas. Isso porque, como eles são animais muito pesados, qualquer problema com as patas será um problema no futuro quando eles forem adultos, porque elas não vão suportar o peso do animal adequadamente. Uma das coisas que os especialistas descobriram nos exames só aumentou a lista de problemas. Descobrimos que eles estão se tornando sexualmente maduros mais depressa do que acontece na África. E estamos esperando, então, ter indivíduos sexualmente maduros entre 3 e 4 anos. O que significa que os machos adultos serão expulsos do grupo e virão para o interior mais rápido que o esperado. Há esperanças de que a esterilização seja um modo de poupar a vida dos hipopótamos da cocaína e, ao mesmo tempo, impedir que a população vire uma bola de neve. Mas a esterilização de hipopótamos é um procedimento perigoso, complicado e ainda não testado. É muito difícil anestesiá-los. Eles realmente não reagem bem aos anestésicos. Se você der uma dose muito alta, eles podem morrer. Se for uma dose muito baixa, eles se tornarão um problema ou um risco para as pessoas que os manuseiam. Eles podem despertar de repente e matar a pessoa que está trabalhando com eles. Então, além de recolocar e separar animais, a esterilização se junta à lista de possíveis soluções para o caso dos hipopótamos da cocaína. Em 20 anos não houve ataques às pessoas. Mas é preciso apenas uma morte para se criar uma tragédia. Em 20 anos eles permaneceram na mesma área, mas estão começando a se expandir. Em 20 anos eles fizeram da Colômbia seu lar, mas esta não é sua terra natal. Fugitivos como o Lorde das Drogas que os trouxe para cá, os hipopótamos da cocaína são um dilema cuja solução não é fácil. Eu acho que as coisas vão mudar radicalmente se em um dado momento eles matarem alguém. E é isso que estamos tentando evitar, o que estamos tentando impedir que aconteça. Há uma expressão que diz: deixe a natureza seguir seu curso. Mas o que acontece quando a natureza é sequestrada e posta fora do curso? Que caminho ela toma então? Os hipopótamos são invasores, não por vontade própria. Mas não importa mais como eles chegaram aqui.
O que importa é o que vai acontecer com eles e, por enquanto, ninguém parece saber.